estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilago, programa produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, no estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, o 7º da nossa série 2017-2018, nós temos aí a honra, a satisfação de termos conosco Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e também da consultoria Canaplan. Caio, muito obrigado por você nos atender. Nós estamos encerrando essa série especial nossa. E a exemplo que a gente já vem fazendo nos últimos anos, sempre é um privilégio poder conversar com você. Fazemos um balanço do que foi a atividade da cadeia produtiva sucroenergética e também do agronegócio 2017 e saber como é que você enxerga os desafios desse novo ano que começa em seguidinha. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, Ronaldo. A gente está atuando nisso há tanto tempo, fizemos parcerias juntos. Esse é um programa que vale a pena. Se quer boas informações a respeito do setor, acesse ao Ronaldo, que vocês vão tê-las. A nossa conversa é uma conversa antiga, passamos por momentos mais variados e essa entrevista vem num momento interessante de grandes mudanças, portanto, eu quero dizer que é um prazer estar com você aqui. Vamos começar um tema polêmico que envolve já 2017. Nós tivemos aí, você é o nosso 7º entrevistado, nos outros 6 depoimentos colhidos com lideranças do setor, do agronegócio, um tema recorrente era RenovaBio. E eu quero lembrar que no ano passado você gravou conosco o penúltimo programa, o último foi com o Roberto Rodrigues, e o antepenúltimo programa foi o secretário de petróleo, gás natural e agora biocombustíveis, Márcio Félix. O Márcio, inclusive, ele anunciou para o Brasil e para o mundo o RenovaBio. E nós tivemos aí um ano bastante preocupante no sentido de haviam ameaças de que o RenovaBio deveria ser anunciado durante a FenaSulco, depois ele ficou e houve problema na Câmara. Aliás, não houve problema na Câmara, muito ao contrário, houve uma rapidez muito grande de passagem pela Câmara do projeto de lei e também do Senado. Então eu queria começar a conversar com você, queria que você nos comentasse um pouco dentro do RenovaBio, falar um pouquinho de RenovaBio e também o que representou a aprovação da nova legislação trabalhista e a não aprovação da nossa reforma da Previdência. Bom, vamos começar pelo macro, vamos dizer assim, primeiro. A questão trabalhista foi uma grande vitória do país, do agronegócio, obviamente, também. Nós éramos absolutamente um país à deriva em relação aos outros do mundo na questão trabalhista. Era um absurdo, um desvio total, um ponto fora da curva, o Brasil para trás, uma relação péssima, onde o trabalho, vamos dizer assim, tinha um peso muito mais relevante do que todos os outros aspectos que interessavam o país. Portanto, no processo de modernização, a lei trabalhista que o Brasil agora aprova coloca o Brasil nos eixos. O segundo ponto que nós... Isso na relação capital-trabalho. Na relação capital-trabalho, o que é fundamental. Sim. O segundo, também houve um esforço grande para que também na questão do rombo fiscal a Previdência viesse também para dentro da curva, para dentro da normalidade. E aí começaram os problemas. Eu lembro, o primeiro problema é que depois de termos passado por uma rocha no caminho, né? Tem aquela velha frase, havia uma pedra no caminho havia uma pedra. Nós tivemos uma Dilma no caminho havia uma Dilma. Aí quando a gente escapou dessa rocha, o que foi uma coisa extraordinária para o país, apareceu outra pedra enorme no caminho que era o Joesley. Isso de alguma forma desmoralizou o governo, criou dificuldades e a Previdência começou a ser contestada, a comunicação foi muito falha e a gente está chegando no final do ano e não passou e está com muita dificuldade de passar até o ano que vem. Por que eu digo isso? Porque acho que a Previdência é de fato um momento fundamental da mudança do país. Acho que vai ser difícil passar, porque nós entramos em eleição,
com candidatos que estão hoje no Senado e na Câmara de alguma forma desmoralizados, que não vão querer perder um mínimo voto numa lógica maior do país. Isso me desanima muito, isso me leva a questionar se de fato a gente vai ter algum bom resultado nas eleições do ano que vem. Para mim, o primeiro excelente resultado que já me animaria seria justamente um comportamento do Senado e da Câmara absolutamente favorável à Previdência, para que a gente pudesse ter em outubro do ano que vem a lógica de que algo importante foi feito e, portanto, é gente que tem um certo valor, né? A gente não vai ter isso, provavelmente. Então, perdendo a Previdência e com quase nada discutido na questão tributária, o custo do Brasil continua pesado e continua pesado. A gente tem fatores importantes que esse governo conseguiu, a queda de juros é excepcional, a queda da inflação é extraordinário. Nós temos um problema de confiança, óbvio, do ponto de vista de políticos de uma forma geral, o que traz dificuldades, um nível de aprovação do presidente muito baixo. Mas, de fato, o nível de confiança do empresariado melhorou, os investimentos estão acontecendo, voltando a acontecer, alguns setores começam a voltar às vendas, comércio, serviços, ou seja, a gente, nesse sentido, está muito melhor e foi muito bem em 2017. Entre os pontos que digamos, foram absolutamente massacrados no ano de 2016 e vieram para 2017 absolutamente enfraquecidos, está a questão do setor sucroenergético. Do lado sucro, ou seja, do lado açúcar, a questão de excedentes internacionais, de muita política de protecionismo e subsídios, aumentando a produção na Ásia, ou seja, a volta da Europa como exportador, colocando os preços abaixo. Na questão do etanol, a perda da política pública, que não foi resolvida, estava de alguma forma centrada sobre dois eixos importantes. Um era a volta da CID como um mecanismo, digamos, que impactava ou que impactaria mais os hidrocarbonetos, ou seja, gasolina e diesel, de tal forma a dar uma folga do ponto de vista das melhores possibilidades para os renováveis, seja o biodiesel, seja o etanol. Então esse era um primeiro passo importante para o segundo, mais importante, que é a política de longo prazo. A gente fala do RenovaBio. O RenovaBio, ele então primeiro passou por esse teste horroroso de tudo difícil, nada se podia aprovar. Só o que se passava era a tentativa de derrubar o presidente e dele de se defender. As coisas foram ficando no tempo e nós tivemos aí dois agentes importantes no caminho, além do setor privado, que lutou e luta por isso. De um lado, o Ministério de Minas e Energia, que teve uma atuação impecável, não só no desenho do programa, como na sensibilidade de entendê-lo, de tentar acelerar o processo. Por outro lado, o Ministério da Fazenda, com muita dificuldade, primeiro, de entender o momento oportuno de fazer isso, de entender que o RenovaBio é um programa de médio prazo, ou seja, o impacto é de médio prazo, mas a sinalização é de curto prazo. A sinalização que esse é o caminho do país para a vinda de capital é excepcional. O Brasil é um país muito rico em recursos naturais, é um país rico em gente, pode precisar de treinamento, mas gente não falta, e gente jovem não falta. Mas não é um país rico em recursos financeiros, né? E é justamente isso que o capital externo espera, esse equilíbrio para poder investir. Então, o RenovaBio passou no final do ano, graças a um trabalho muito bom do presidente da Câmara, do entendimento da importância disso, do próprio ministro de Minas e Energia e do próprio presidente Temer, entendendo que isso era fundamental, foi aprovado rapidamente na Câmara e no Senado e agora vai para sanção presidencial. Na sanção presidencial há um temor, e é importante revelar isso, se é que já não se sabe, que de fato quem lutou contra o tempo todo, que foi o próprio Ministério da Fazenda, volte a fazê-lo e procure tentar algum tipo de veto para alguma coisa que está lá. Meu medo é que o programa é completo. A gente conseguiu desenhar um programa à altura do que seria o peso e relevância do Brasil nesse mercado. É um programa que ele tem não só apenas uma visão de fases do processo, no qual se define quais seriam as alíquotas de imposto dos diferentes combustíveis, no foco da descarbonização, que é o que se aprovou na COP21 em Paris, e o presidente Temer ratificou como o Brasil, mas também gerando um mecanismo de estímulo à produtividade sem ser nem imposto e nem sem ser qualquer tipo de subsídio. Se instalava um mecanismo no qual aqueles produtores certificados
que tinham uma capacidade de fazer uma mitigação muito maior de carbono, receberiam papéis bonificados que seriam comercializados no mercado. Isso foi visto de alguma forma como alguma coisa que poderia trazer alguma onda de inflação numa visão da área econômica, que é a grande discussão. E aí, digamos, com a aprovação política, a gente volta agora para o Executivo para ver como é que eles estão olhando isso. Isso é uma coisa que me preocupa. Você estava discorrendo sobre o RenovaBio e eu lhe faço uma pergunta que me ocorreu agora. Tirando o advento, o lançamento do Proálcool, no final da década de 70, meados da década de 70, você lembra ou consegue memorizar alguma outra ação que tivesse o apoio que nós tivemos como setor sucroenergético agora, com o Ministério das Minas e Energia? Olha, nós tivemos em 2002, com o ministro na época do MIDIC, do ministro de Minas, de Indústria e Comércio, que era o Celso Laffer, com o Covas e com o Fernando Henrique, que saíram as políticas de 2002, quando nasceu a CID. Esse foi um momento muito rico e que fez a transição do mercado completamente regulado para um mercado descentralizado. Verdade. A época você era presidente, diretor executivo da UNE, que você conseguiu juntar... Trabalhei muito isso aí. Eu lembro disso. Você conseguiu juntar a cadeia produtiva, trabalhadores, fornecedores de cana, usineiros... Foi a única forma de ter. Exatamente. Que nós vimos massacrados pelo PSDB na época também. Foi. Aí veio o massacre do PT e surge isso agora. Então, a gente vive esse momento positivo, mas a realidade econômico-financeira do país me traz um pouco de arrepio, ou de arrepios, e de preocupação com essa sanção, que está para acontecer, mas é um prazo de aqui até dia 3 ou 4 de janeiro tem que acontecer. Vamos rezar para que nada aconteça de ruim. Você, do jeito que estão andando as coisas com o RenovaBio, você acredita que ele não é um projeto de 2018, de nós termos já algum resultado positivo? O andamento do projeto ele tem fases técnicas importantes, que tem inclusive participação de agência de governo, que tem participação do setor privado. Então ele vai passando por fases, vai chegar na definição de mandatos de volumes, na definição do papel, no acerto do papel financeiro de mercado, na posição das distribuidoras, que são os vários agentes que participam. Isso é para a partir de 2019, ou seja, 2018 será um ano importante para desenhar o modelo para ser implantado ainda em 2019. O importante do RenovaBio e da sua aprovação na íntegra, claro, sem nenhum tipo de dificuldade, de veto, é que ele será um sinalizador excelente para uma nova realidade que começa a se configurar. Qual é essa nova realidade? É preço do petróleo se estabilizando ao redor de $60 o barril, sinalizando que o nosso produto é competitivo e, portanto, mostrando para alguns países que também que assinaram o protocolo de Paris, mostrando que esse é um caminho interessante. Ou seja, o mercado voltaria a crescer, ele é um sinalizador fundamental para que o Rota 2030, que é um outro programa ligado ao MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, e à Anfávia, aos produtores de carro, façam do país uma plataforma extraordinária, inclusive de exportação de um carro que seria um carro mundial híbrido, que seria flexível e híbrido, fazendo a nossa cadeia produtiva mais equilibrada, atingindo bens de capital positivamente, atingindo a ponta, que são os veículos, e com isso trazendo de novo um círculo virtuoso para o setor. Portanto, espero que o presidente Temer, quando for fazer a sanção, ele tenha essa visão prospectiva da importância econômica disso para o país, não apenas para o setor produtivo, né? Os números da safra para o Centro-Sul, a Canaplan mais uma vez acerta em cheio as suas previsões? Acho que sim, Ronaldo. Você estava inclusive na reunião que a gente discutiu isso em abril, quando tinha números fantásticos, a gente falou, não, a safra vai ser menor. Está menor, está 10 milhões menor, deve fechar em dezembro coisa de 10 milhões menor, provavelmente um pouco mais, talvez chegando a 585 milhões. Portanto, uma safra menor que teve a bênção de ter uma qualidade de cana melhor. Portanto, uma safra menos cara do que foi a safra anterior, né? E de algum modo, vamos dizer assim,
começando ou ratificando a posição que o Brasil vem estagnado, que a próxima safra é uma safra, na melhor das hipóteses, pior do que essa, para não dizer que pode ser bem pior, mas pior do que essa. Sendo pior do que essa, é claro que é uma sinalização importante para o perfil da safra. O que eu quero dizer? Nós somos um país, Ronaldo, eu quero dizer isso que eu acho tão importante. A presidenta Dilma, ela desenhou e conseguiu um fato inédito. Ela gerou um caos energético no Brasil. Caos, porque nós temos o mesmo porto que exporta e importa, nós temos as limitações para exportar. Na medida em que eu não consigo produzir energia internamente e vou importar energia, eu vou reduzir minha exportação de grãos, seja do que for. Isso é caos. Começa a aumentar a importação, eu não consigo fazer gasolina, eu não vou fazer etanol, e o meu ciclo Otto começa a crescer. Pra você ter uma ideia, o crescimento da economia o ano que vem de 3%, 3% a 3,5%, vai levar o consumo de ciclo Otto, que é gasolina, etanol, para um crescimento para 5%, 6%. Então é um crescimento muito forte do consumo. Se eu não tenho produção, eu vou ter importação. Portanto, o desenho da safra com a aprovação do RenovaBio na sua íntegra já leva naturalmente a uma tendência de começar a mudar o comportamento, de voltar a produzir etanol, de mudar o mix para mais etanol. Nós já temos na arbitragem econômica uma vantagem muito grande para o etanol hoje. Nós temos açúcar que está girando em torno de 14, 14,5 e o equivalente, centavos de dólar por libra-peso, o equivalente em etanol é 16, né? Portanto está bem melhor. Como o etanol tem um custo de produção menor que o açúcar, é como se fosse 17. Então, se eu tenho uma arbitragem positiva e eu tenho uma sinalização de futuro, é tudo aquilo que a gente precisava para também amansar um pouco o problema das importações e da questão da oferta interna. Então, mesmo com uma safra menor, a gente teria condição de fazer mais algo. Eu acho que isso é fundamental. Portanto, volto a dizer que não é só o simbolismo da sanção presidencial sem nenhum voto, mas a importância disso para o futuro, né? Ainda voltando um balanço de 2017, o setor de carne sofreu um revés muito grande por aquela operação de carne fraca, que foi um desastre, né? Grãos, nós temos aí uma boa perspectiva, embora o café uma quebra também muito significativa. Eu queria que você fizesse um balanço sobre grãos e carnes. Nós temos tido coisas... O Brasil é um país extraordinário. E o agronegócio é extraordinário, não porque eu vivo isso, mas é realmente chocante às vezes para nós que estamos no dia a dia. Quando começaram os problemas da carne, eu entrei em parafuso, disse, meu Deus, o que vai ser isso? Gente, nós vamos fazer recorde de novo de exportação. É uma coisa, tudo bem, teve uma atuação muito boa, o ministro Blairo, parabéns, fez um trabalho excepcional, realmente fez. O setor produtivo foi a briga do meu amigo Turra aos outros, fizeram um trabalho excepcional. E carnes vai ser um sucesso de novo. Com carne fraca, com carne forte, com carne, seja o que for, vai ser um sucesso. A parte de grãos realmente foi uma escala de produção boa, muito boa. Nós vínhamos com a preocupação, por causa do balanço do clima, que a gente plantasse a safra um pouco mais tarde e a colheita não fosse boa, mas o clima ajudou, está indo muito bem. Acho que nós vamos ter de novo um ótimo resultado. Em síntese, 2017 foi muito bem o setor do agronegócio, com poucas exceções, tipo açúcar e álcool, que conseguiu até reduzir o endividamento, na minha opinião, mas pouco, né? Por causa de todos os problemas que nós falamos. Mas os outros setores vão indo muito bem, da celulose, a carne recuperando, grãos indo bem. Acho que a gente vai ter, nesse sentido, o agronegócio em 2018 de novo vai ser muito positivo e vai segurar o andor. Todo mundo pode contar com ele, o resultado está desenhado, vai ser um resultado bom de novo, talvez não tão bom, mas vai ser muito bom, muito acima de outros resultados, de tal forma que a cada ano que passa, Ronaldo, e hoje isso está ficando claro, quer dizer, para a sociedade brasileira, olhando cada vez mais com carinho para o agronegócio. Nós tínhamos, por uma questão ideológica, uma guerra, e guerra ideológica é um problema muito grave,
Nós tínhamos uma guerra contra o agro que vem sendo vencida por uma série de ações. E os resultados falam por si. Hoje é muito difícil, até pelo programa O Agro é Pop e outros programas da Jovem Pan e outros. A verdade é que vem caindo a ficha do mundo urbano sobre a importância do agro. Isso ajuda muito. Haja vista que na última semana, no final de semana, a revista Veja dedicou um generoso espaço em suas páginas falando das inovações que estão ocorrendo no setor, e a revista Exame também. Exatamente. Quer dizer, é muito raro você falar, juntar em uma Exame, Veja, são as principais publicações do país, dando um generoso espaço e mostrando realmente a mudança que está ocorrendo aí com a agricultura de precisão, Exatamente. com a internet das coisas. É um fator fundamental. A Economist vem sempre elogiando muito o agronegócio. A gente sente nitidamente que esse respeito... Eu participei agora de uma reunião Brasil-Alemanha em Porto Alegre, num comitê específico, de uma iniciativa específica sobre o agro, e você vê que nitidamente, realmente o Brasil, geopoliticamente falando, é agro, é liderança fundamental. Todas as nossas publicações de FAO, OCDE, dizendo que até 2020, 2022, o Brasil assume a liderança absoluta da questão, com uma ressalva importante, Ronaldo. Enquanto países como os Estados Unidos usam 18% da sua área total para fazer agro, o Brasil usa 7%. Outros usam 30%, como a Europa, ou 40%. O Brasil usa 7%. Ou seja, aqui é o local onde as coisas vão acontecer. 2018, você já começa tendo um cenário para o setor sucroenergético não muito positivo. Quer dizer, deveremos ter uma redução de safra e problemas estruturais de negociação com o RenovaBio. Quer dizer, se o governo fizer algum veto, isso pode acabar inibindo toda a expectativa grande que se tinha em cima. O que mais você consegue enxergar para o setor sucroenergético em 2018? Isso eu acho que é o ponto mais importante. Se por um lado, de novo, eu tenho ouvido muito as recomendações sobre menos governo e mais setor privado, menos regulação e mais mercado. E outro dia eu ouvia uma frase, uma entrevista do Ronald Reagan nos Estados Unidos, onde ele diz isso, que é o povo que faz o governo, não é o governo que faz o povo. E por aí ele vai analisando que é de fato o cidadão é que faz o governo e que tem que fazer acontecer. A gente está passando por um processo massacrante que foi a Lava Jato. Todos nós nos decepcionamos, ficamos aflitos e hoje a gente está até um pouco casca grossa em relação a tudo que aconteceu. Talvez um processo que precisava ter que passar mesmo, porque realmente a coisa está ficando insuportável e a gente tem muita esperança que a partir de 2018 isso melhore, como esperança. Do ponto de vista prático, de mercado, o que está acontecendo? Vamos falar em uma visão, um big view, uma grande visão de qual é a tendência. Claro que se o clima todo ajudar muito, e é muito difícil que isso aconteça, pode melhorar a produção e podemos ter mais cana. Mas a gente nunca pensa nessa hipótese, porque sempre você tem problema. É difícil o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, ter chuvas em maio, que permita a recuperação do canavial e que melhore. Mesmo assim, o que acontece? O Brasil na área de açúcar, Ronaldo, hoje é 45% a 47% do produto comercializado no mercado externo. A partir do momento em que o Brasil dá o recado, eu vou ter uma produção menor, mas muito mais do que isso, eu vou ter uma produção muito mais alcooleira do que açucareira, o mercado sente. E os fundos, por exemplo, que são fundos especulativos, que hoje estão vendidos, eles começam a perceber, puxa, se isso vai acontecer, deixa eu me preparar, porque o preço agora está no nível mais baixo, ele vai subir muito, é hora de estar comprando para poder fazer o resultado depois. Isso, obviamente, deve levar a uma melhoria de expectativa de preços. Pois bem, por outro lado, os preços do petróleo, na verdade, nos últimos 10 anos, para ser exato, 10 anos certinho, eles passaram a ter uma curva junto com a curva de preços de commodities agrícolas, ou seja, como grãos, cana, beterraba, mesmo madeira, boa parte desses produtos, acima de 15% de cada um deles, acima de 20% alguns, são utilizados para fazer biocombustível.
o que aconteceu? Esses produtos que formam a base das commodities agrícolas começaram a acompanhar o preço de energia, que é o preço do petróleo. Quando o preço do petróleo, por falta de investimentos desde 2013, vamos dizer assim, mesmo com o shale oil, mas por falta de investimentos, começa a atingir um nível de preços, com acordo óbvio que teve entre Rússia e Arábia Saudita da OPEP, mas nível de preço de $60, que é o nível que precisa todos eles para sobreviverem, de repente a gente pode entrar num momento em que os preços do petróleo nesse nível, eles levantam os preços de commodities. Quando faz isso, naturalmente, se eu estou dizendo que o preço do etanol está ao redor de 16 cents, e é mais barato que o etanol, e o etanol sobe desse nível para custo de produção de 14 cents, a gente tem uma margem muito boa. O etanol nesse nível já está nos remunerando bem. De repente eu estou falando para você que nós estamos num momento de virada. Na minha imagem vem aquele processo de titulação, quando fica pingando a gotinha e o claro vira vermelho. A gente chama de ponto de virada. Esse ponto de viragem, ou de virada, para mim já aconteceu. Tem muita gente que não está vendo a cor vermelha, mas eu já estou vendo, já aconteceu. E nós vamos ter uma safra, provavelmente, do ponto de vista econômico, muito boa. E, digamos, volto a insistir na sua pergunta. Se nós temos uma tendência inteligente de governo, de perceber que isso vai ser extremamente favorável para o país, do ponto de vista de balança comercial, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de atração de capital, não é a bobagem de ficar preocupado com um papel que vai começar a funcionar em 2019, 2020, que leva a uma atitude impensada agora de trazer dificuldade para um processo que o mercado está fazendo. Então não vejo por que, se fosse a dona Dilma, eu até acreditava que pudesse acontecer, mas acredito que o Dr. Temer não faça isso. Então, na minha visão, a gente começa um processo diferente, no qual, óbvio, nós temos gente muito endividada, gente competitiva, e é claro que o resultado médio sai por aí, pela metade desse trajeto, mas eu tendo a imaginar que eu possa ter uma redução do endividamento e uma melhoria das margens dos mais competitivos, gerando um movimento positivo, gerando provavelmente, eventualmente, um aumento de uma retomada dos investimentos na lavoura, um aumento da renovação de área cultivada, que também levaria para 2019 uma produção não tão grande. O mercado vai perceber isso e os preços tenderão a subir. Os preços subindo, numa lógica de política agrícola sensata, a gente começou uma reviravolta de novo, já tivemos isso lá atrás. Aquela vez foi o carro flexível e o preço do petróleo. O preço do petróleo, eu falei para você, voltou. O carro flexível é 88% de vendas, ou seja, naquela vez a gente tinha que esperar o carro decolar. Nós já estamos num nível muito alto. Então, mesmo que o petróleo não seja do nível que estava, no entanto, o consumo está muito alto. Então, eu enxergo 2018 como um ano, politicamente falando, terrível. Do ponto de vista setorial, eu estou animado com ele. Eu acho que nós vamos ver coisas novas. Nós tivemos no último programa da nossa série, o entrevistado foi o José Vicente da Silva, presidente da Copercitos. E eu lhe confesso que a cada vez que eu sento com o presidente da Copercitos, eu fico animado, porque os números que ele apresenta são números realmente que atestam tudo isso que você está falando. O grande destaque para a Copercitos no ano de 2017 foi um aumento de vendas de máquinas e equipamentos agrícolas fantástico. Extraordinário. Extraordinário. E eu fiz a pergunta para ele, eu digo, presidente, isso significa que o agricultor continua acreditando? Ele falou, exatamente. E continua acreditando e continua se alinhando com novas tecnologias. E eu queria que você comentasse isso um pouco. Quer dizer, a gente tem, você abre os jornais, abre as revistas, a televisão, emissoras de rádio, aí o cenário para 2018 é um cenário um pouco turvo. Temeroso, o termo talvez fosse turvo, mas você não consegue captar todos os sinais que o mercado lhe dá. E quando você fala do agronegócio, é o que você acabou de falar, de comentar, né? Então, como é que você vê isso do produtor nosso com essa crise carregando nesse peso nas costas nos últimos 10 anos, principalmente no setor de cana, onde a Copercitos vem cresceu muito já. Muito. Hoje é liderança absoluta. O mesmo número as vendas também da Copercano, o Toninho Toniello, que foi um entrevistado nosso também, confirmou, vamos aumentar de novo o faturamento da Copercano significativamente em 2017. Como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte, quando você fala que o Toninho Toniello falou isso, eu já fecho com ele, porque comercial igual o Toninho está para nascer ainda. Ele é ótimo.
E ele tem faro, mas assim como o pessoal da Copercílios. O ano turvo que você se refere, ou as dificuldades que você se refere, elas são reais. Alguns setores, nós tivemos no jantar da BAG, tive com o presidente da Anfávia, que nos deu a honra de estar presente, o Megali, e ele estava me dando os números de crescimento de vendas, que é excepcional. E passamos a conversar juntos como é que a gente tinha que lidar. E você percebe, Ronaldo, um momento, vamos dizer assim, o que antigamente nós tínhamos muita dificuldade de relacionamento ou com a Anfávia ou com as distribuidoras, isso melhorou de uma forma formidável. É realmente espetacular até. Ou seja, o Miguel, inclusive, publicou no Valor Econômico um artigo dele. Foi muito bom. Que nós republicamos ele no Brasilário, e dizendo que o caminho do Brasil passava pelo etanol. O futuro E nós discutimos isso. E vamos trabalhar juntos. Ou seja, a cadeia produtiva ela está muito mais una, muito mais claramente unida, e algumas desavenças comerciais têm que ser resolvidas. Mas, digamos, a essência do conceito é o mesmo, o que me anima. Então, digamos, a gente está muito mais forte, muito mais resiliente para enfrentar 2018. O mercado, na minha opinião, está muito favorável a nós. O ambiente turvo que você se refere, ou que nos amedronta, é um ambiente político, né? Esse é um ambiente complexo. Nós temos ainda a Lava Jato, tem candidato a presidente da República que pode ser preso a qualquer momento, e que até lidera, hoje, é uma coisa inacreditável, mas lidera a pretensão de voto. Então, há um radicalismo de direita que cresceu, há um vazio no centro, há uma certa timidez no centro que nos aborrece, mas é um fato. E o país está precisando de mais uma posição de equilíbrio, como você falou antes. Esse equilíbrio, a gente precisa de mais. Nós precisamos de um Macri aqui, nós precisamos do Macron, que aliás, MAC é um Mac, fazendo propaganda da Apple aqui. Essas 3 letras estão ajudando esses países, usando a Europa, a América Latina, nós precisamos de um aqui. E isso está turvando 2018, está trazendo dificuldades. A gente vê em todos os sentidos. Como presidente da BAG, eu sinto isso em relação aos associados, à realização de eventos. Então, um pé atrás em relação às coisas. Isso tudo, claro que não é bom para o país. É muito importante que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho recebido gente que tem vindo já pensando em inovações importantes, com programas a nível de satélite e com drones, e querendo entrar no Brasil, e querendo participar mais ativamente. Então você vê que tem um movimento muito importante nessa área. 2018, nesse sentido, vai ser um ano, na minha opinião, tirando a questão do setor, que eu acho que o mercado vem resolvendo, mas as reformas, Ronaldo, tinham que acontecer agora. Nós teríamos até outubro para resolver previdência, tributário. Deixa o político para depois. Mas se a gente resolve previdência e tributário, mesmo que o tributário seja algumas questões, não todas, mas algumas essenciais, a melhora do ambiente no país de negócios é excepcional. E aí, claro que você já não é um crescimento aritmético, é geométrico. A recuperação é muito rápida. Eu tenho esperança que isso ainda aconteça. Mas, claro, vai depender muito da posição da própria sociedade em relação aos candidatos. Quem tem tido capacidade de ouvir a questão da Previdência e de verificar que ela vai justamente atuar sobre uma absoluta minoria que tem vantagens incríveis, e não aqueles que têm hoje um certo sofrimento por rendas muito menores, mas é sobre aqueles que são os beneficiados. Naturalmente deveria votar isso. Então você vê que eles estão sendo iludidos, o povo de alguma forma não está tendo acesso a essa informação e vai prejudicar todos nós. No prazo de 2 anos, nós podemos chegar numa situação realmente muito grave. E essas reformas, claro que aceleram tudo que é de benefício que a gente pode acontecer. Para terminar, uma última pergunta. Infelizmente, a gente tem a conversa com você sempre flui de uma maneira muito agradável, até porque você tem boas informações, boas fontes. O Antônio Vitor, que hoje preside a Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação no Estado de São Paulo,
ele fez um depoimento nessa nossa série onde ele conclamou desde já aos seus 350 mil trabalhadores filiados, associados, sindicalizados, né, para que trabalhem e marchem juntos na escolha de candidatos a deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores e presidência da República. É um fato novo. E o que chama atenção é o fato dos trabalhadores procurarem a defesa do agronegócio e procurar dar votos e trabalhar a favor de candidatos que tenham efetivamente uma relação conosco, do agronegócio. Como é que você vê essa posição? Muito bem. Na verdade, eu conheço, a gente trabalhou juntos, defendeu juntos, e ele vai se lembrar, em 2002, quando era Fernando Henrique, a atuação deles foi impecável e, pelo jeito, continua. Portanto, é de gente assim que a gente precisa. A visão do interesse do país antes do seu próprio interesse, eventualmente. Mas a visão do interesse do país, dos impactos indiretos que representam para toda a sociedade. Eu quando vejo, Ronaldo, alguns posicionamentos, vamos dizer assim, daqueles que parece que quanto pior, melhor, nesse momento, precisaria ter um levante, que é o que ele está dizendo de alguma forma, sim, né? O Vitor, né? O que eu chamo do levante é uma reação da sociedade contra essa situação. Porque é inacreditável que alguém que tenha uma função pública tão relevante possa atuar contra o país. É uma coisa inaceitável. Inaceitável. Portanto, acho que esse é um movimento. Gostaria muito que, junto com ele, que o Vitor consiga estimular e o setor privado vá junto, como nós fizemos em 2002. Sem dúvida. Está aí uma boa proposta. Caio, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que a gente tenha um ano bastante melhor, pelo menos na expectativa, e que a gente possa, ao fazer o balanço no próximo ano, a gente tenha números positivos para falar sobre o agronegócio. Olha, Ronaldo, mais uma vez foi um prazer muito grande. Gostaria muito que você participasse até mais dos eventos todos nossos que a gente faz, seja na BAG, em São Paulo. Eu acho que é uma voz importante, uma liderança importante na comunicação, que conhece o setor, sabe o que está acontecendo, vive o dia a dia, não fica enclausurado numa capital e longe da realidade das coisas. Acho que a gente tem chance importante que isso aconteça e será fundamental que os seus colegas possam aproveitar debates desse tipo e saibam, vamos dizer assim, num outro nível das capitais, poder entender a importância do que nós estamos falando aqui e trazer isso para o mundo, digamos assim, do agronegócio. Porque, só como última palavra, como última frase, o agronegócio tem um peso urbano muito maior do que o rural. E é fundamental que as pessoas entendam isso. Eu produzo fertilizantes, eu produzo herbicidas, eu produzo gente, eu produzo nas cidades. O campo produz, mas a cidade é fundamental para o agronegócio, e como o agronegócio é fundamental para a cidade. E o Brasil precisa de todos nós. Obrigado, Caio. A você, telespectador amigo, nós agradecemos também o prestígio e voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.